Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Neste vídeo eu vou pregar sobre paz. Vou continuar uma série de pregações a respeito da paz. Como eu disse no vídeo anterior e aproveitando a oportunidade, vou deixar o vídeo anexado aqui em cima no card. Depois que você assistir esse vídeo, entra lá e assiste o vídeo aqui do card também. E como eu disse no vídeo anterior, eu falei que paz é um assunto amplo, muito amplo mesmo, e que requer bastante força de vontade para a gente adentrar neste assunto. O conceito de paz que eu gosto muito é o estado de tranquilidade. O estado de tranquilidade entre nós e o nosso interior, entre nós e nós mesmos, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma. Aquele estado de tranquilidade que há no nosso coração em relação a nós mesmos. Também é o estado de tranquilidade entre nós e as pessoas. E, em terceiro lugar, é o estado de tranquilidade entre nós e o Criador. Quando falamos em paz, falamos em estado de tranquilidade. E quando falamos em estado de tranquilidade, falamos em estado de tranquilidade entre seres. Como eu disse, entre nós e nós mesmos, entre nós e os outros, e entre nós e o Criador, que é o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se revela nas Escrituras Sagradas. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, vamos analisar alguns textos bíblicos. Quando lemos a Bíblia, a Palavra de Deus, os versículos, os textos que falam de paz, ou estes textos falam da paz como estado de tranquilidade entre nós e o Senhor nosso Deus, ou entre nós e as pessoas, ou então entre nós e nós mesmos, de nós para nós mesmos. E é com este entendimento que eu vou analisar alguns textos bíblicos, refletir. Eu selecionei aqui alguns textos da Palavra de Deus para nós meditarmos sobre eles, textos que falam de paz, e nós vamos fazer aqui algumas análises, uma reflexão desses textos. Em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33 diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esta é uma palavra de Jesus. Ele falou esta palavra aos seus discípulos quando ele estava prestes a voltar para o céu, para confortar os seus discípulos. Ele falou esta palavra para consolar, confortar e dar ânimo aos seus discípulos. Neste mundo, disse Jesus, vocês vão passar por aflição, por muitas aflições. Contudo, não se desanimem. Tenham sempre bom ânimo, estejam sempre animados, ainda que em meio às aflições, ainda que em meio ao sofrimento, ainda que em meio à perseguição, ainda que em meio às restrições, ainda que em meio à abnegação deste mundo, que gera sofrimento, sejam sempre animados. E ele conclui dizendo: eu venci o mundo. De que paz Jesus está falando aqui neste versículo? Ele está falando da paz entre nós e nós mesmos. Ele está falando daquela paz que é uma condição de espírito, um estado de espírito. É um estado de espírito
animado, ainda que em meio a lutas, a problemas, a dificuldades. Então, este versículo fala de paz como um estado de tranquilidade do nosso coração, de nós para conosco. É um jeito de viver bem, viver animado, ainda que em meio a sofrimentos. E é muito importante pensar nisso, porque estar no Evangelho de Jesus, ser seguidor de Jesus, implica em muito sofrimento. Sobrevém sobre nós muitas aflições pelo fato de sermos identificados com Jesus Cristo. Várias aflições pelas restrições que o pertencer a Jesus nos traz. Aflições pela renúncia por causa de Jesus, pela nossa renúncia por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Aflições por causa das perseguições. Aqueles que são de Jesus são perseguidos, e bastante perseguidos. São muitas as fontes, as origens das aflições para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitos cristãos esmorecem no caminho, desanimam no caminho, ficam inquietos, ficam agoniados. E Jesus disse: tranquilizem o coração. Mesmo que vocês passem, mesmo passando por aflições, vocês tranquilizem o coração, porque eu venci. Eu venci. E a minha vitória é a vitória de vocês. O fato de eu ter vencido as aflições, as maiores aflições que um ser humano pode ter neste mundo, eu venci cada uma das aflições que me sobreveio, venci todas elas, cada uma delas, e a pior de todas, eu venci a cruz. Então, a minha vitória, tenham certeza que é a vitória de vocês. Nesse texto aqui do Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, é a paz de espírito, é a paz entre nós e o nosso interior, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o que nós somos no subjetivo do nosso coração, no mais profundo do nosso interior. Então, é assim, nesse sentido, que Jesus está falando aqui de paz. Outro texto é Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo diz no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele está dizendo, vocês não precisam viver ansiosos. Não precisa. Ele está falando da paz, da tranquilidade de espírito, da paz do nosso coração. Então vocês não precisam viver ansiosos. E ele diz, vocês orem, vocês supliquem a Deus, vocês sejam gratos a Deus, ação de graças, né? Sejam agradecidos a Deus, apresentem seus pedidos a Deus com oração, com súplica e com ação de graças. Então assim vocês orem a Deus, vocês se apresentem a Deus em oração. Então ele diz, vocês não precisam viver inquietos, insatisfeitos. Não. Se tranquilizem. E vocês podem fazer isto
lançando mão do recurso da oração. Lancem mão do recurso da oração, que é um exercício da piedade. Lançando mão desse recurso, vocês podem orar a Deus, vocês podem suplicar, vocês podem, com ações de graças, apresentar as suas queixas, os seus pedidos, contar para Deus aonde é a sua dor, contar para Deus, falar para Deus dos seus sofrimentos, da sua angústia, enfim. Assim, vocês tranquilizam o coração. Então, nessa primeira parte, ele está falando da paz de espírito. Em seguida, ele diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento dos incrédulos, e excede também o entendimento nosso, dos incrédulos, no sentido de que eles não compreendem a obra da redenção, e dos eleitos, no sentido de que eles não compreendem porque que o coração fica quieto, tranquilo, em meio ao sofrimento. Eles não entendem isso. E é justamente esta paz que guarda o nosso coração para que ele se mantenha em Jesus Cristo. Porque se não fosse essa paz de Deus que excede o nosso entendimento de compreender porque o nosso coração se aquieta, ainda que estejamos passando por sofrimento, se não for assim, nós abandonaríamos o nosso Senhor Jesus. E ele diz: esta paz vai guardar o coração de vocês para que vocês se mantenham firmes em Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo nesta última parte aqui do verso 7. Guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Não fora esta paz, nós não permaneceríamos firmes em Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede, que está acima da nossa compreensão, do nosso entendimento, ela é a causa, ela é a responsável por nos ajudar a nos manter em Cristo Jesus. Os sofrimentos da vida são muitos. Se não for essa paz, nós não aguentaríamos e seríamos infiéis ao nosso Senhor Jesus, ou seja, negaríamos, trairíamos o nosso Senhor Jesus. Mas Deus nos ajuda a nos mantermos fiéis, sem negar, sem abandonar, sem trair o nosso Senhor Jesus. Isto é lindo demais. Isto é maravilhoso, é bênção demais. E outro versículo da palavra de Deus, ainda em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, Jesus disse: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando da paz como tranquilidade de espírito. Eu deixo a vocês a minha paz. A mesma paz que eu tive ao superar os sofrimentos, as aflições da minha vida, essa mesma paz eu dou a vocês. Não é como a paz do mundo. A paz do mundo, a paz que o mundo dá é diferente da minha. A paz que o mundo dá é totalmente diferente. O mundo oferece paz. Muitas pessoas buscam a paz, saciam as aflições, as angústias do coração, consumindo, comprando, vendendo. Outras tranquilizam o coração trabalhando, outras tranquilizam o coração comendo. Tem gente que come para poder ficar tranquilo, para poder preencher a saciedade do coração. Tem gente que busca preencher o estado de aflição do coração, né, dos prazeres sexuais.
Tem gente que busca saciar o coração, a quietude do coração, nos vícios, nas drogas. Enfim, a paz que o mundo oferece para deixar o coração humano tranquilo são muitas formas, de muitas maneiras, e Jesus disse: não dou a minha paz à semelhança do mundo. E ele diz: não se perturbe o coração e não tenham medo. Não tenham medo. Essa é a palavra de Jesus. A paz que eu dou a vocês leva vocês a superar, a não ficar com o coração perturbado, a não ter medo, a não se angustiar. Então, paz aqui no verso 14, no capítulo 14, verso 27 do Evangelho de João, é paz nesse sentido, de nós para conosco, de nós para com o nosso próprio coração. Em Romanos, capítulo 8, verso 6, o apóstolo Paulo diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Que coisa incrível! Aqui, o apóstolo Paulo está falando da paz que existe entre Deus e nós, entre nós e Deus. Ele diz: a mente, a mentalidade da carne, da natureza pecaminosa, a mentalidade da nossa natureza pecaminosa é mentalidade de morte e leva à morte. O pecado entrou no mundo, o pecado tomou conta do homem, o pecado leva o homem à morte. Ele diz: mas a mentalidade do Espírito, aqui é o Espírito Santo, a mentalidade do Espírito de Deus é vida e paz. Essa paz aqui é paz com Deus, porque o estado de paz entre nós e o nosso Deus nos livra da morte. E morte aqui é morte eternal. Nos livra da morte eternal, da morte para sempre. Paulo, portanto, usa a palavra paz neste versículo no sentido de que não estamos em guerra com Deus. Não somos inimigos de Deus e Deus não é o nosso inimigo. A inimizade foi vencida. A inimizade foi superada. A morte de Jesus Cristo na cruz rompeu com a inimizade que existia entre nós e Deus, entre Deus e nós. A mente do Espírito, a mentalidade do Espírito de Deus é vida e paz. E aqui em Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A paz a qual Jesus está falando aqui é a paz, estado de tranquilidade entre nós e as pessoas, entre nós e os outros. Entre nós e os nossos irmãos, entre nós e os da fé, e, se possível, entre nós e aqueles que não são da fé. Então, é neste sentido que Jesus está falando de paz aqui. Ele está dizendo: felizes os pacificadores. Porque não é certo, não é correto que os irmãos vivam em desunião. Não é correto que os irmãos vivam em inimizade, em briga, em contenda. Que os irmãos vivam de maneira facciosa, com desentendimento. Não. Não é isso que Jesus quer. Isso não é coisa do povo de Deus. Eles que são da fé fazem todo o esforço para viverem unidos. E Jesus está dizendo: feliz aqueles que são pacificadores. Feliz aqueles que vivem, que se esforçam para viver a paz entre os irmãos. E se
for possível e quando for possível, viver também a paz entre aqueles que não são da fé. Jesus não está ensinando aqui que haja paz acima de tudo entre aqueles que são da fé e os que não são da fé. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Porque nem sempre é possível e quase não é possível ter paz com aqueles que são revoltados contra Jesus. Aqueles que não são da fé, mas não militam contra Jesus, é possível ter paz com eles. Mas aqueles que não são da fé e são militantes aguerridos contra Jesus, contra a nossa fé e contra nós, não há como ter paz com ele. Não é possível, porque está se tratando de trevas e luz. E não existe paz, não existe união entre trevas e luz. Não existe. É impossível. É contra a natureza do ser. E Jesus não é inconsistente e incoerente com o seu próprio ensino. Portanto, ele não está dizendo aqui, olha, vocês que são da fé, tenham paz. De qualquer jeito, vocês têm que ter paz com aqueles que não são da fé. Não, não é isso. É impossível que haja união entre trevas e luz. Sempre vai haver essa divisão, é uma divisão natural. O que Jesus está ensinando aqui é paz entre aqueles que são da fé e, quando possível, paz dos que são da fé com aqueles que não são da fé. Com aqueles que não são da fé, mas eles não vivem em guerra contra os da fé. Eles não se levantam em guerra contra os da fé. Com estes, é possível manter a paz. É o que Paulo vai dizer mais adiante. Se possível, tenha paz com os incrédulos. Então é nesse sentido que Jesus está falando aqui, bem-aventurados os pacificadores. E no Salmo 29:11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a benção da paz. Paz, aqui no Salmo 29:11, tem três sentidos. O sentido da paz entre Deus e nós, entre nós e Deus. A bênção da paz, que existe por causa da obra da redenção, da vinda de Jesus Cristo ao mundo, sua morte na cruz. Em segundo lugar, a paz no sentido da relação entre nós e as pessoas, entre nós e os que são da fé, e quando possível, com aqueles que não são da fé. Isso também é uma bênção de Deus, porque é Deus que nos dá condição de ter paz com os nossos irmãos. E, em terceiro lugar, a paz no sentido da relação entre nós e nós mesmos. É a paz do nosso coração, que é uma bênção que Deus nos dá. É Deus que nos dá a bênção de ter paz no nosso coração, ainda que passemos por aflições e sofrimentos. Então, tem os três sentidos aqui no Salmo 29, verso 11. E o último versículo para nossa análise e meditação, Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto é lindo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Qual é a paz? Qual é o sentido de paz que Paulo está falando aqui? O sentido da paz, da relação de nós para com os outros. Ele chamou vocês para ser a comunidade de Deus, o povo de Deus. E ele chamou vocês para viver, para que cada um de vocês viva em paz com o seu irmão. Porque cada um de vocês são membros do corpo. E os membros do corpo de Cristo vivem em paz. Não vivem em inimizade, não vivem em briga, não vivem em confusão, não vivem em discórdia, não.
Se alguém pensa diferente, se uns pensam diferente dos outros, em algum ponto, em alguma questão, em alguma situação, mas nas coisas principais, nas coisas essenciais, todos têm que pensar igual. Todos têm que pensar a mesma coisa naquilo que é essencial, naquilo que é base, naquilo que é princípio, naquilo que é norma. Todos têm que pensar a mesma coisa. Nas questões relativas da vida, nas situações relativas da vida, cada um pode ter a sua própria opinião, mas mesmo tendo opinião diferente, podem se juntar em torno de um propósito maior e viver unidos. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam unidos. Esta é a vontade de Deus, que haja união, que haja unidade entre o povo de Deus. Deus não pede unanimidade do povo de Deus. Não. Ele pede unidade. Mesmo pensando diferente, cada um se esforça para viver em paz, para viver em união, por causa do propósito maior. Mas unanimidade não existe. E jamais vai existir, porque cada pessoa é uma pessoa, ela pensa diferente, ela sente diferente, ela tem o seu próprio jeito, a sua própria maneira de pensar, mas são nas coisas secundárias, nas coisas que não são relevantes, nas coisas de fato relevantes e primordiais, todos vão pensar a mesma coisa. Então, paz aqui em Colossenses 3,15, a qual Paulo está falando, é a paz entre os irmãos. Ele diz, vai ajudar muito o fato de vocês serem agradecidos. Sejam agradecidos pelo seu irmão, pela sua esposa, pelo seu filho, pelos membros da sua comunidade, por aqueles que são da mesma fé. Vivam agradecidos. A gratidão é algo que ajuda muito, ajuda demais vocês viverem em paz. Em vez de você reclamar do seu irmão, não. Seja agradecido por ele. Mas lembre-se que Paulo não está falando aqui de paz entre aqueles que são da fé e aqueles que não são da fé. Não é nesse sentido que Paulo está falando aqui. É muito importante ler as Escrituras com um entendimento correto. Paulo está falando aqui do corpo de Cristo. Esse versículo aqui é sobre o corpo de Cristo. E assim, que Deus possa nos abençoar, que o Senhor Deus possa abençoar a igreja dele, o povo dele, o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Se este vídeo é útil para você, se este conteúdo está ajudando a abrir a sua mente, a abrir o seu coração, está alimentando o seu coração, está elevando a sua alma, um crescimento espiritual, emocional e um crescimento pessoal, compartilha com outras pessoas, porque também vai ajudar. Muita gente precisa da palavra de Deus. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.